ao analisarmos a condição do negro na sociedade brasileira, nós vamos perceber que essa situação não é fruto apenas do seu passado de escravo, e sim também produto de uma sociedade capitalista concentradora de renda na mão de uns poucos, os brancos, que são hoje os descendentes de senhores de escravos. Eu diria que a saída para essa situação ela é política, isto é, fortalecendo as entidades que compõem o movimento negro, juntamente com os setores que lutam pela transformação da sociedade e construir um Brasil menos pálido. Na verdade, eu diria também que ser negro no Brasil hoje significa uma posição de classe social, ou seja, alguém que necessariamente não precisa ser pobre, mas alguém despossuído, que nunca teve oportunidade de mostrar o seu valor e construir uma outra sociedade pautada sobre outros sentidos. Olha, a situação do negro no Brasil hoje, ela ainda é discriminatória ainda, sabe? A gente sabe que nós, negros, para a sociedade ainda, existe muito ainda, aquelas questões ainda antigas, né? Nós sabemos a nossa história, o negro veio para esse país pelo trabalho pesado, não teve muita condição de estudar, os trabalhos leves sempre ficaram para o pessoal de origem. Agora, nós negros, nós resistimos a todo vapor contra esse tipo de discriminação. Eu acho que o negro, à medida em que ele vai se integrando na sociedade, descobrindo que ele é um cidadão brasileiro tanto como os outros, e ele também é responsável por essa sociedade, a gente quebra essa barreira da discriminação. Qual é a sua raça? Negro. Raça negra. Negra. Brasileira, né? Baiano. Qual a sua raça? Baiana. Moreno que eu sei. Negra, claro. Negro. Preto. Raça? Eu sou queimadinho da praia. A minha raça? Brasileiro, né? Mineiro. Minha raça é carioca, meu irmão. Capixaba. Minha raça preta. Não tem raça não. Qual é a sua raça? Minha raça negra, né? Raça negra. O maior embaraço para a organização e mobilização da comunidade negra é a questão de quem é negro neste país. A maioria dos negros que seriam negros em qualquer país que não fosse como o nosso, não se dá por achada. A grande parte dos nossos jovens são levados nas escolas a ter uma visão do negro tão negativa que eles não querem se identificar como negros. E há um grupo grande de pessoas que nós chamamos de morenos, chamamos de mulatos e de outros grupos, né, que neste país escapam da classificação de negro, mas que seriam negros em qualquer outro país. Isso significa que o sistema que nós chamamos cultural do país produz o tipo de violência que nós chamamos de violência simbólica. O negro é levado pelas pressões, pelo que aprende, pelos valores que lhe são transmitidos, por uma escola predominantemente branca, e os livros de texto têm sido analisados como fonte de racismo implícito, e obras para a juventude têm sido analisadas, numerosas obras, centenas de obras, como passando o racismo implícito. Então, por esse processo, o negro brasileiro é levado a ver-se com olhos de branco. A gente nota hoje no Brasil, em lojas, boutiques, cinemas, um bar muito fino, que há o preconceito. Que quando entra um negro, a pessoa olha, fica olhando com aquele é ou não é. Em concursos públicos, hoje no Brasil, exige a foto, até hoje eu não sei o porquê. Isso tudo eu acho que é uma forma de preconceito, não assim
tá um preconceito mais espontâneo, e sim um pouco que escondido. Racismo? Não. O que existe é um mal-entendido. Em Vitória não existe racismo. O que existe é uma desconfiança do próprio negro. O negro pegou a mania de dizer que o branco não gosta dele. E dentro disso ele ataca o branco, ele mente, ele finge de tudo e tal, né? Porque não usa aquela filosofia do bom humor. Isso é o que acontece. Graças a Deus, em Vitória não tem racismo. Tem um mal-entendido. Entendeu-se, vai bem. Eu acredito que existe racismo, sim. As sociedades humanas, assim, cada vez que... quanto mais pluralistas elas sejam, mais diversificadas, o grupo dominante sempre vai querer impor suas normas, suas leis, sua cultura, seus conceitos, seus costumes como verdade superior aos demais grupos. Portanto, eu vejo essa questão do racismo como um confronto de grupos sociais diversos, de culturas diversas, sociedades diversas, de etnias diversas. Então, eu acho que para se resolver essa questão do racismo, as pessoas teriam que considerar que uma sociedade é, antes de tudo, um grupo de pessoas que vivem, que têm uma convivência social. Você acha que existe racismo no Brasil? Existe. Ainda existe o racismo. Acho que não. Existe não. Sim. Você acha que existe racismo no Brasil? Claro. É o que a gente vê todo dia aí. Existe sim. Existe muito. O racismo realmente existe no Brasil. Acho que não. Eu acho que não existe, não. Só existe, meu amor. Eu acho que existe. Existe sim. Existe demais. Existe. E a desigualdade é pior que o racismo ainda. Ainda não creio que exista uma igualdade de educação, de saúde e de lazer para os negros. Mas acho que nós podemos chegar até lá desde que pessoas iguais a mim, iguais a tantos outros negros, se disponham realmente a chegar a esse caminho. Você acha que negros e brancos têm a mesma oportunidade no país? Não, dificilmente. De maneira nenhuma. A discriminação, ela realmente existe, né? Discriminação social, e ela se demonstra claramente em várias situações, várias oportunidades. A partir do momento em que determinadas pessoas passam a ter um valor, aí vem um pouco mais de respeito, né, na sociedade. Eu tenho, na minha passagem, uma marca registrada. Eu, em 1962, eu estava preparando para fazer vestibular de engenharia e decidi também fazer prova para a Academia Militar das Agulhas Negras. Na época era uma forma de eu entrar para um curso superior, já que de lá eu faria depois engenharia, e já sendo remunerado, já que a minha condição financeira não tornava difícil eu me formar.
E quando eu fui me inscrever para esse concurso, lá no 3º BC, na época eu fui candidato único, já que outras pessoas não compareceram, e o capitão lá que me recebeu disse que eu ia perder tempo, porque aquilo não era para mim. Eu disse a ele que mesmo assim eu gostaria de fazer. Eu disse, mas não vai fazer porque ninguém passa aqui, muito menos você. Você acha que negros e brancos têm a mesma oportunidade de trabalho no país? Sim. Claro que sim. De forma nenhuma. Não, na minha opinião não tem. Ainda não tem, porque ainda há muita escravidão, não por causa da cor, mas pela exploração do capitalismo, entendeu? Pela a ganância ainda, né? Então ainda há muita exploração em cima disso. Então, a educação principalmente é muito gritante ainda no Brasil. Educação, saúde, assim como a saúde, ainda é muito gritante, sabe? Eu acho que, apesar, não é só o negro saiu das favelas, ou o negro saiu da senzala, mas foi para as favelas, né? Foi para subempregos, então não é, né? Brancos e negros não têm a mesma oportunidade de trabalho, né? E de educação. A escravidão existe não só pela cor, mas pela exploração do capitalismo, né? Dos meios de consumo. Hoje, algumas entidades ou setores do movimento negro brasileiro, ou aqui no estado também, parte do momento de trabalhando em cima da raça e classe. Então, podemos contar com um saldo de avanço, essa definição que o movimento negro hoje caminha. Por exemplo, aqui no estado temos entidade que trabalha em cima da questão da educação. Um dos pontos dessa entidade é a questão da educação. Existe um trabalho de mudança no currículo escolar, com a introdução da história, cultura e contribuição do povo negro no Brasil. A Angazumba é uma entidade de estudos afro-brasileiros em que tem como seu carro-chefe o grupo de capoeira. Por que carro-chefe? Porque nós acreditamos que as meninas pobres necessitam de uma atração. E toda vez que o movimento negro entra em qualquer comunidade de baixa renda, poucas vezes consegue dar um bom trabalho. A Angazumba faz um bom trabalho porque leva a capoeira, o maculelê, o samba de roda e o afoxé, e junto com isso a consciência afro-brasileira. Nós, do Grupo de Mulheres Negras do Espírito Santo, a gente vem tentando levar essa discussão sobre a mulher em todas as periferias e interior do estado. A gente está com trabalho em algumas comunidades da Grande Vitória, trabalho esse vagaroso, lento, né? Mas um trabalho onde a gente acredita que seja uma tomada de consciência para um futuro melhor. Hoje a gente está vendo as mulheres negras aí de todo o Brasil produzindo. Uma coisa interessante é que 80% das mulheres negras hoje estão produzindo, ou seja, estão trabalhando. E nisso, mais de 76% das mulheres ganham menos de um salário mínimo. Hoje a gente já não está mais nesse papo de lamentação, né? De que a mulher negra é discriminada porque é negra, porque é pobre, porque é mulher. Porque se a gente for cair nisso aí, a gente vai arrumar 1001 discriminação e a gente não vai sair desse chororô. E hoje, é claro, que enquanto mulheres negras a gente exerce um papel submisso na sociedade. Mas a gente acredita que esses trabalhos nas comunidades, eles servem também para mudar a coisa.
onde a gente começa a perceber a descoberta da mulher negra, né? Quando ela está aí produzindo de fato, competindo com outras mulheres, mulheres brancas, amarelas, vermelhas e com os homens. Falar sobre a mulher negra, a gente tem que fazer, eu vejo mais fazendo uma análise histórica. Então você tem a mulher negra sempre trabalhando, sempre. Então vem, hoje em dia, essa história, a mulher está entrando no mercado de trabalho. Não, aí para a mulher negra, a dinâmica histórica da gente é outra. A gente sempre trabalhou. Nós, mulheres negras, sempre trabalhamos. Chegamos aqui para trabalhar, trabalhava ou na plantação, ou na cozinha. Então não existe nunca isso da mulher negra dondoca, assim, em linhas gerais, né? Então, historicamente, nunca existiu. Eu acho que nós estamos paradas no tempo, tá vendo? Dizem que não há discriminação no Brasil, mas para mim existe. Porque você vê, por exemplo, na televisão, você não vê uma negra fazendo um papel de mocinha. Geralmente nós nos damos papéis de empregada, né? Você vê um comercial, nunca tem um negro. Ele pode ter, mas ele é um engraxate, ele sempre num serviço de inferioridade. Você nunca vê ele num plano de igualdade com o branco. E serviço, você pega um jornal, eles esperam uma empregada ou uma pessoa para trabalhar, boa aparência exigem. Você pode ser uma negra bonita, ter boa aparência, se chegar lá é preto, não tem. Então há muita discriminação com o negro, com a mulher negra. E a gente leva uma barra medonha, porque além de ser mulher, a mulher já é discriminada, mesmo a branca, não é? E preto, então, minha filha, o negócio fica terrível. Em relação à mulher negra, 80% das mulheres brasileiras são negras. 52% da população é constituída de mulheres, desses 52%, 80% são mulheres negras. E que essas mulheres negras não estão inseridas no mercado de trabalho, as suas oportunidades não são iguais. Ela é discriminada duplamente por problema social, por problema de cor, enfim. Pelo fato de eu ser mulher e ser negra e ter tido oportunidade e hoje não ter os mesmos problemas pertinentes à mulher negra, nós não podemos negar, não podemos olvidar a diferenciação que existe entre a mulher negra e a mulher branca. O que você acha de ser negro? Ser negro é um privilégio. Eu amo demais a minha cor. É uma coisa mais maravilhosa que pode existir na minha vida. Para mim é uma coisa muito importante. Eu me sinto feliz da vida. É por isso que eu estou mantendo com esse sorriso, com essa alegria.